Declarações que saíram pela culatra, vídeo aqui do Eurofut. Provavelmente nosso amigo Eurofut, mano, fez esse vídeo por conta da declaração do Rafinha, né, velho? Porque ele mandou mal demais. E se ele não tiver a declaração do Neuer aqui, mano, eu vou falar a do Neuer aqui, dar um spoilerzinho pra vocês. Spoiler não, né? Dá a minha contribuição pra vocês. Quando tu abre a tua boca pra provocar os outros, tu tem que se garantir. Caso contrário, a tua fala vai se voltar contra você. Como é o caso de várias declarações que saíram pela culatra no futebol. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles, então... Eu, por exemplo, até agora não entendi o que o Rafinha quis dizer quando falou. Porrada neles, sem dúvida. Eles. É isso. Foi logo antes de uma... Mano, o bagulho do Rafinha eu já expliquei no meu vídeo já, velho. Nas redes sociais de vídeo curto. Instagram, TikTok, essas porra toda, tá ligado? O Rafinha, por mais que, tipo assim, vamos dizer que ele não queria dizer aquilo, tá ligado? Ele não quisesse dizer aquilo, vamos supor. Mano, ele tinha que falar porque era o Romário que tava perguntando e influenciando o Rafinha a dizer aquela parada, tá ligado? Não tinha como o Rafinha chegar e falar assim, não, Romário, pô, velho, não, viaja não, você tá viajando. Pô, pro Romário não tem como, velho, impossível. Argentina contra Brasil, numa entrevista que ele deu pro Romário, e ficou na dúvida ali, né? Era pra colocar pimenta no jogo, pra fazer o torcedor brasileiro se importar mais com o negócio, era pra mostrar autoconfiança, ou pra provocar e desestabilizar os argentinos, ou era pra fazer média com o próprio Romário. Fazer média com o Romário, pô, óbvio, óbvio. Já que o Rafinha ficou só repetindo o que o baixinho falava, né? Eu não sei agora o complicado é que o Rafinha foi muito agressivo na fala dele, usando palavras ali de baixo calão e incitando violência, o que não só é completamente desnecessário, como, cara, o Brasil tava de mal a pior há mais de ano, enquanto a Argentina, fortíssima, ganhando tudo desde 2021. Será que era o momento mesmo de meter uma dessa? E assim, no final das Será, Rafinha? Será, cara? Acho que não, hein? contas não era, porque em campo não só o Brasil não deu porrada em ninguém, nem fisicamente, né, sentando o cacete nos rivais, nem futebolisticamente. O que se viu foi o contrário, o Brasil tomando porrada da Argentina, Nossa, isso sim. eu não vi esse lance, tinha visto esse lance não, mano, caralho. Foram 4 gols. O que se viu foi o tapão na contrário, boca, o Brasil é? tomando porrada Toma, da cê Argentina. é louco, coitado do Vini Júnior, mano. Isso sim, foram 4 gols, que só não ficou uma humilhação maior ainda, porque o Romero resolveu entregar um gol pro Matheus Cunha ali, né, que foi a única coisa boa que o Brasil De amigo, né, de brother. fez no jogo, mas de resto o time não fez nada e o Rafinha tampouco. Ele cobrou uma falta que beliscou o travessão, mas foi só isso. É. E ele, que talvez seja o craque da temporada europeia, meteu uma de Gasparzinho no final das contas, assim como outros nomes graúdos da seleção. Ainda tomou um encontrão do Dibu Martínez. Pô, esse encontro aí foi humilhante, tá, velho? Ficou pianinho, também tomou um amarelo, ficou suspense do próximo jogo. Então, cara, a gente não sabe como é que seria a partida sem essa declaração. E é muito possível que a Argentina ganhasse de qualquer forma. Mas o complicado é que os próprios argentinos contaram que ouviram a declaração e, claro, compartilharam ali num Vimos o que ele disse na hora e compartilhamos no WhatsApp. grupo que eles têm. Aí, ó. Então foi uma parada... Que pariu, velho. Mano, como é que será que funciona o WhatsApp de uma seleção, velho? Tipo assim, por exemplo, vamos aqui falar na moral, ó. Por exemplo, Lautaro Martínez, mano. O Lautaro não foi convocado pra esse último amistoso aí da Argentina, inclusive ele não jogou contra o Brasil. Mas o Lautaro é um cara que, né, pô, ele vai ser convocado sempre. É um cara que tá ali principal do elenco, um cara pica e os caramba. Mas, mano, e um cara tipo assim, sei lá, velho, vamos supor que os caras convocassem o Cano pra substituir ali o Lautaro, velho. Será que o Cano fica fixo no grupo do WhatsApp? Ou à medida que vai rolando a convocação vai dando ban na galera, velho? Pô, isso é uma excelente pergunta, né? Que o Messi é administrador do grupo junto aí com o Depou, o próprio Lautaro e o Otamendi talvez e o Martínez, a gente não tem dúvida. Mas quem dá o ban depois? Será que o cara sai de livre e espontânea vontade? Será que fica com a galera que já foi convocada e não é mais convocada? Pô, uma boa reflexão, tá? Um bom questionamento. E eu não tenho a resposta certa pra isso não, viu? que serviu de motivação pra eles amassarem o Brasa. E pra piorar, os jogadores do lado da Argentina nem entraram na pilha. Eles simplesmente entraram Na motivados. moral, os caras jogaram, tipo assim, na bola, sossegado, tranquilo. Fora que esse tapa que o Vini Júnior tomou, né? Ganharam na bola e ainda saíram por cima, elogiando o Brasil, como foi o caso do técnico Scaloni, que disse que adora o futebol brasileiro e desejou que o Brasil supere essa fase ruim. Olha, isso é mais humilhante que tudo, cara. Tá ligado? Tipo assim, os caras vieram aqui pra bater na gente. Não, mas a gente tá de boa, velho. Ganhamos aqui, humilhamos eles e, pô, espero que eles consigam se recuperar pra lá, tá? Ô, boa sorte aí, Brasil. Humilhante demais isso aqui, pô. Muito humilhante. Ou seja, nem irritar os argentinos o Rafinha conseguiu por completo. Ele ofereceu porrada, mas não entregou nem soco, nem chute, nem nada. E ainda recebeu um abraço do Scaloni
e um 4-1 no placar. Foi a crônica de uma abraço do humilhação Scaloni de completa, amigo. e não só pro Brasil. A gente sabe que quem vota pra bola de ouro leva em consideração as atitudes fora de campo também. Isso é um dos critérios lá dos caras. Então não seria impossível que essa besteira que ele fez aí possa acabar contribuindo negativamente pro prêmio, né? Vamos ver. É um bom ponto que eu nunca tinha refletido sobre, viu? Falando de brasileiro, vamos falar um pouquinho do Vinícius Júnior, que mesmo que não tenha conseguido entregar pela seleção com a frequência que a gente gostaria, o talento dele não se discute. A gente sabe disso e ele sabe disso Principalmente no Real Madrid, né? também. E eu falo isso porque na temporada 23-24, o Real Madrid enfrentava o Atlético de Madrid na Copa do Rei, quando o Vini recebeu um lançamento e de prima com a parte de fora do pé mandou direto pro gol e quase marcou uma pintura. E aí nesse momento as câmeras flagraram ele falando pra si mesmo. E ele é mesmo, beleza? Ele é muito bom mesmo. Tem que falar mesmo. Se você é bom numa coisa, tem que falar, pô. Ninguém questiona isso, só que essa fala obviamente deu uma viralizada na internet, porque no mesmo jogo, alguns minutos depois, o Vini perdeu uma bola no meio campo e ela caiu pro Griezmann. Aí o Grizu foi carregando, saiu o o gol. Vini chegou na marcação, mas ficou pra trás uma, duas, três vezes, até que o francês simplesmente chutou e meteu um golaço. Pô, mas esse gol do Griezmann totalmente sem ângulo aí, pelo amor de Deus também, né, velho? O Griezmann é um grande jogador, mas, pô, que gol de raríssima felicidade, velho. Aqueles fazendo 3-2 pro Atlético, que depois meteu ainda mais um e eliminou o Real Madrid daquela Copa do Rei, enquanto o Vini não fez um jogo muito bom. Então ele não mentiu, realmente ele é muito bom, mas nesse jogo aí deu ruim. E nesse sentido aí, quem Deu muito ruim pra ele. manda bem é o Cristiano, porque ele tem essa de dizer que ele é bom demais e tal, só que ele faz isso depois de meter o gol, com a comemoração de eu tô aqui, né? Aí é garantido que não vai... Faz mais sentido, né, rapaziada? Faz um pouco mais de sentido. É um cara inteligente, o Cristiano Ronaldo, né? Se mais pessoas replicassem algumas atitudes do Cristiano Ronaldo na vida, talvez o mundo seria um lugar melhor. sair pela culatra. Algumas atitudes, tá? Porque se ele tá comemorando é porque o gol já foi feito. E falando em Real Madrid, a gente lembra como eles ganharam a Champions de 2018 em cima do Liverpool, naquela final com as falhas do Karius, né? E o golpe de judô do Sérgio Ramos no Salah, que tirou o egípcio da disputa. Foda, Aquilo doeu muito eu sou muito fã do Sérgio Ramos como jogador, mas ele tem um caráter bem duvidoso, né, velho? pro Mo, né? E também pra todo o torcedor do Liverpool. Então, quando os Reds classificaram pra final de novo em 2022 e estavam ali só esperando sair o resultado da outra semifinal, perguntaram pro Salah quem que ele preferia enfrentar, Pô, eu lembro se era o disso aí Manchester City ou o Real Madrid. E ele cravou sem titubear que queria pegar o Real. E cara, eu achei essa declaração na época excelente, porque assim, ele não ficou em cima do muro, sabe? Ele não ficou fazendo média, ele falou o que tava no coração dele, pronto. Inclusive todos nós Personalidade. aqui, se a gente sofre uma derrota dolorida assim no futebol, a gente quer poder se vingar depois, Sim. né? E é o que o Salah A oportunidade da redenção, velho. Olha que barriga peluda do Salah, tá maluco. queria também, é um sentimento humano dentro do esporte ali, é normal. Só que no final das contas pegou mal, porque perguntaram pra ele, né, se era isso mesmo, e foi o que ele confirmou. Revenge time. Bem humorado como o Salah é, simpático ali e tal, mas no final das contas, essas palavras Deu ruim, saíram pela culatra. E não só essas, porque ele também foi pras redes sociais na real e postou assim: temos contas a acertar. Aí já não precisava, né, mano? Só ali na entrevista tava de boa já. Porque depois tem que apagar o post, aquela... Será que ele deixou esse post na rede social? Daí vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele deixou esse post aí. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Foda que foi em 2022 isso aí, né, mano? Mas dá pra descer aqui. Como que é a fotinha? Essas, porque ele também foi pras redes sociais na real e postou assim: Tá. Entendi qual é a foto. Ele não posta muito, então vai ser de boa de ver. Teoricamente é nessa temporada aqui, ó. Nossa, é rasgado, tá? Olha, mano, olha esse abdômen, coisa de louco, velho. O cara é muito rasgado, mano. Tá maluco. Tô achando que tirou, viu? Não. Calma. Calma. Aqui, ó. Foi nessa temporada aqui. Aqui, ó. Tô achando que ele deu uma apagadinha. Agora eu tô achando de verdade que ele deu uma apagadinha. Probably ele apagou. Provavelmente ele apagou. assim: temos contas a acertar. Ih, rapaz. Pois o que o Salah talvez não esperava, né, é que do outro lado tinha o Vini Júnior, que marcou o gol do título, e tinha o Courtois,
Não, isso, o que o Courtois fez nesse jogo foi coisa de louco. Fechou o gol, Coisa de parou louco. quase sozinho o Liverpool, que foi muito superior no jogo. Então o belga garantiu ali que não era a hora da vingança e o Real Madrid saiu campeão. Pela segunda vez em cima do Liverpool do Salah. E vai ser a hora da vingança um dia? Acho que nunca mais, né? Porque pra Liverpool e Real se pegarem em mais uma final de Champions e com o Salah jogando lá ainda, dificilmente vai acontecer. Mas quem sabe um dia o Salah não vai jogar no Pachuca e tenta revanche contra o Sérgio Ramos que tá lá no Monterrey. Aí é foda. Vai saber, né? Por falar em confiança demais, o próximo caso Não, é um isso dos aqui não mais dá. famosos, Isso aqui não dá, pô. Isso aqui é sacanagem. principalmente no Brasil. Por Na que final falar da Libertadores isso? de Por 2011, quê? o Santos foi campeão metendo 2-1 pra cima do Peñarol. No calor do momento, o lateral esquerdo do Peixe, o Léo, meteu uma frase que ficaria Mano, é exatamente isso. É no calor do momento, tá ligado? Se o cara ele tem a oportunidade de pensar uma vez sobre isso, ele não fala isso de novo. eternizada no folclore do futebol brasileiro. Barcelona, Perguntaram o quê? pra ele O quê? sobre o Mundial O Barcelona que nos espera no trem. de clubes que o Santos ia disputar. E ele disparou. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Vamos ver se é isso tudo, porra. Bom, por o azar do Léo, aquele time do Santos era bom, mas do Barcelona simplesmente era o Barcelona de Pepe Guardiola. Simplesmente Vamos ver se é isso tudo mesmo. considerado um dos melhores times da história do futebol. E aí quando chegou o momento do Santos pegar o Barça no Japão, né? O que aconteceu foi um verdadeiro massacre. Foi 4-0 pros culés, sem nem suar muito, né? O Santos mal viu a cor da bola, o Messi deu show e no final das contas... Nossa, esse drible do Messi no Rafael Cabral é do caramba. Mas também é foda, né, mano? Você esperar que você vai enfrentar o Barcelona, tendo o Rafael Cabral no gol, que você vai ganhar, é coisa de louco, velho. Não tem como esperar isso, não. O Barcelona, né, Léo? Realmente era aquilo tudo mesmo. Outro cara que tava muito confiante antes de um confronto difícil era o zagueiro alemão Mertesacker. Ele defendia o Arsenal já naquela reta final do Arsène Wenger, em que o time era meio a bomba assim, né, e não botava medo em ninguém direito. Eis que eles cruzaram com o Bayern de Munique na Champions. E o Arsenal tinha esse time que tá na tela. Ó o time, ó. Ospina, Bellerin, Xhaka, Mertesacker, Koscielny, Ozil, Oxlade-Chamberlain, Coquelin, eu acho que esse aqui no meio campo, Gibbs na lateral esquerda. Se eu não me engano, esse aqui é o... Ah, eu sei quem é esse cara. E Alexis Sanchez, mano. Esse cara aqui é o... Caralho, velho. É um cara muito ruim de bola. Iwobi? É o Iwobi esse aqui? Esse pá é. Tá, vocês podem ver que tem alguns bons jogadores. Tem o Ozil aqui, tem o Alexis Sanchez e acabou. Quem mais aqui é bom pra caralho? O Xhaka hoje tá bem, né? Mas só também. O resto é tipo tudo meia boca. Papo reto. Mas nem se comparava com esse elenco do Bayern de Munique. Ó o Bayern Que a de gente Munique. Alaba, Hummels, Neuer, Lewandowski, Javi Martinez, Xabi Alonso, Thiago Alcântara, Vidal, Robin, Felipe Lan, Douglas Costa. Eu falei Neuer? Falei, né? Tem comparação, pô. Tá maluco. olha hoje e vê vários jogadores que marcaram a história, como Xabi Alonso, Vidal, Robin, Leva, Neuer. No papel, o Bayern Exato. era muito superior. Mesmo assim, o Mertesacker foi pro Twitter dia antes Pro Twitter, né? Ninguém perguntou nada pro cara, velho. Ninguém perguntou nada pro cara. Ele quis falar merda. Ele quis... do jogo de ida Pelo e amor de soltou a Deus. seguinte pérola: hoje não estamos de brincadeira. E assim, nada demais. Acho que foi um 5x0 esse jogo. Tá, o jogador tem que ter confiança mesmo. Eu gosto dessas provocaçõezinhas de leve que não fazem mal pra ninguém. Não acho que foi um erro dele necessariamente. Mas, cara, de vez em quando a gente compara os times no papel e a diferença que se vê no papel não se vê em campo. Mas dessa vez, pro azar do Mertesacker, se viu, né? O Bayern comprovou a superioridade e meteu 5-1 na Alemanha. 5-1, E pra velho. completar a crueldade, foi lá no Emirates 3x0, eu acho. e meteu mais 5-1. O Que isso? Foi 2-5-1? Que vergonha. Bayern simplesmente meteu 10-2 no placar agregado. 6 jogadores bávaros diferentes marcaram gol de tudo que é jeito, de cabeça, de fora da área, de pênalti, de cavadinha. Os últimos 2 gols no jogo de volta são humilhantes, porque dá pra ver os jogadores do Bayern chegando na área do Arsenal sem os zagueiros nem voltarem pra marcar. Os jogadores dos Gunners já tinham desistido completamente, né? Como chama esse zagueiro mesmo, velho? Esse zagueiro é o...
Esqueci o nome dele. Como se fosse, pô, sabe assim, fim de pelada? Quando aquele preguiçoso do teu time lá tá cansado e prefere tomar um gol do que correr? Tava nesse nível aí. E aí, pô, 10-2. Se isso aí era o Arsenal não estando pra brincadeira, imagina se o Arsenal entrasse brincando, né? Ainda falando Aí tá fudido o Arsenal. em Arsenal e em 5-1, recentemente teve outra polêmica também por conta de uma treta entre o Gabriel Magalhães e o Haaland. E depois do City Pô, o Haaland foi extremamente folgado com o Gabriel Magalhães, velho. Extremamente folgado. conseguir resgatar um empate heróico contra o Arsenal em setembro de 2024, o Haaland foi visto chegando perto do Arteta, técnico do Arsenal, e dizendo: basicamente o Haaland Yamdala. dizendo que o Arsenal tava melhorando e tal, mas que não era pros caras ficarem se achando, né? E foi uma parada ali de sangue quente, e não uma declaração em si, não algo que ele falou na entrevista e tal, mas esse stay humble dele acabou voltando Tá errado. pra morder o norueguês, porque alguns meses depois o Arsenal foi pegar o Manchester City de novo e dessa vez aplicou um 5-1, deixando o Haaland pianinho E aí, Haaland? E aí, Haaland? e até tendo essa comemoração zoada na Tem que zoar mesmo. partida pelo Lewis Pô, já teve o Haaland também, a parada da Yogo, o Neymar zoou ele, Skelly, velho. então acabou sobrando demais pra Ele vai falar disso provavelmente. ele. Quem foi humildado depois dessa aí foi o próprio Haaland, né? Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. E por falar em Arsenal, em Goku contra o Mario. 2013 ia ter um derby do norte de Londres contra o nosso Totão da Massa. O Tottenham naquela época Nosso não, calma lá. Eu não vou torcer pro Tottenham, não. Você não vai me levar pra esse bonde aí, não, pelo amor de Deus. tava numa curva ascendente muito Não dá pra torcer pro Tottenham e ser feliz ao mesmo tempo. grande, né? Naquele Você escolhe uma coisa ou outra. momento muito por conta de um tal de Gareth Bale, que viria a ser eleito o melhor jogador do campeonato inglês. A fase do galês era Pô, que blusa doida do Tottenham, hein? Nossa, se eu tivesse essa blusa aí, Under Armour, Tottenham e Bale atrás, eu tava feliz demais, velho. pô, assim, espetacular, ele tava imparável e metendo cada bucha inacreditável de fora da área, né? Não à toa, depois dessa temporada que ele foi vendido pro Real Madrid. E aí, antes do clássico, então, perguntaram pro Wenger, que era o técnico do Arsenal, né, sobre o Tottenham e o Bale. E o treinador respondeu na lata: não temos medo dele, nem de nenhum jogador. Grandão, hein? E, cara, assim, eu bato palma porque realmente um time pra ser vencedor. Mas essa é a resposta padrão, pô. Você não tem como você falar, tipo assim, e o Bale, hein? No, o Bale é bom, hein? Nós estamos, ó, cozinha na mão por causa dele. Não dá pra falar isso, tá ligado? A não ser que seja o Messi, o Cristiano Ronaldo do outro lado. Agora o Bale, pô, o Bale é pica. Eu sou fã do Bale, mas né? Não tem que ficar tendo medo de ninguém mesmo. Todo adversário tem que imaginar que dá pra enfrentar de cabeça erguida e com um plano pra parar as principais armas dos caras e tal. Mas é aquela coisa, né? O Bale, ouvindo isso, deve ter ficado empolgadaço pra calar o Wenger, porque ele ganha uma bola de cabeça no meio campo, se movimenta pra receber na frente e tira do goleiro com requintes de crueldade, usando a parte de fora do pé. Mano, essa canhota do Bale é coisa de louco, Ali, né, um velho? belo gol de um jogador que realmente tava de louco. on fire naquele momento. Depois o Tottenham ainda faz mais um gol praticamente idêntico na mesma movimentação. O Arsenal diminui e pressiona pelo empate, mas não consegue e perde o jogo por 2-1. Então no fim, o Wenger falou que não temia o Bale, mas não só tomou um gol dele, como perdeu o jogo também. Agora, cá entre nós, não valeu de nada porque o Tottenham perdeu a vaga na Champions justamente pro Arsenal. Aí é foda. Não. Essa do Bale foi em 2013, tá? Só que assim, um ano pra frente, a gente teve outra declaração, dessa vez até mais engraçada do que qualquer coisa, né? Envolvendo a Inglaterra. Olha o caso. Era a Copa de 2014 no Brasil, e um grupo que tinha Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra parecia que seria fácil pros europeus. Só que isso logo mudou com os ingleses perdendo os 2 primeiros jogos e já ficando à beira da eliminação. Aí pra eles poderem sonhar em classificar ainda, a Itália teria que vencer a Costa Rica na segunda rodada. Foi aí que apareceu ele. Ele que tem que sempre Mário de Balota? aparecer nesse tipo de É ele vídeo. mesmo. O italiano Balota, o nosso querido Balotelli, que tava de bom humor e resolveu se dirigir. Pô, o Balotelli deve ter se divertido aqui na Copa do Brasil, né, mano? Pô, com certeza ele se divertiu muito, velho. Só o Balotelli mesmo, né, cara? Se dirigir ao Twitter pra soltar a seguinte joia: se a gente ganhar da Costa Rica, eu quero um beijo. Na bochecha, é claro, da rainha da Inglaterra. Bom, tem diversos problemas com essa piadoca, mas o maior deles é o Balota achando que Copa do Mundo é hora de fazer piada, né? O resultado disso aí foi a Itália não só tomando 1-0 da Costa Rica com gol do Brian Ruiz, aquele mesmo que passou no Santos, né? Como o Balotelli perdendo uma boa chance, perdendo uma chance claríssima, Que isso, e a Balotelli? Itália perdendo o jogo, dando vexame e sendo eliminada na fase de grupos. E talvez o pior de tudo, Na moral, classificar Costa Rica e... O Uruguai até que é de boa classificar, mano, mas a Costa Rica roubar uma vaga nesse grupo é coisa de maluco, pô.
Não dá pra... É bizarro. O nosso querido Não dá pra normalizar isso não, tá ligado? Mario ficou sem o beijo que ele tanto sonhava, né? Ou na real, pra mim, quem saiu perdendo foi a Rainha Elizabeth, que perdeu a oportunidade de conhecer o Balota. Por falar em Copa do Mundo e em sonho, todo mundo que chega numa final de Copa tem o direito de sonhar com o aí, título. ó, do Neuer que eu falei com vocês. Acho que é ela. hein? Que foi exatamente o que aconteceu com Não, os foi não. croatas em 2018, depois daquela campanha incrível deles. Pra chegar naquela final, a Croácia teve que eliminar a favorita Inglaterra, vencendo de virada por 2-1 Pô, esse jogo foi um dos jogos mais pica da Copa aí de 2018, tá? nas semis. E assim, Muito foi muito bom. bacana pra uma seleção pequena, mas o sucesso entra às vezes na cabeça de alguns jogadores, né? Então depois da Vamos ver, classificação... aí vem o Lovren, pô. Caramba, mano. O Lovren é um jogador meio merdeiro da Croácia, né não? Acho que é, pô. E ainda antes da final, foram entrevistar o Lovren, zagueiro croata que jogava no Liverpool na época, e o homem talvez tenha se achado um pouquinho demais. As pessoas dizem que a minha temporada foi difícil, mas eu mostrei levando o Liverpool pra final da Champions. Levando o Liverpool, meu amigo. Pô, pelo amor... Seu ataque era Firmino, Mané e Salah, velho. Foi tu que levou? Do seu lado tinha o Van Dijk. E Brincadeira, agora né? a Croácia está na final da Copa. As pessoas deveriam reconhecer que eu sou um dos melhores defensores do Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Ele não era nem o melhor defensor do Liverpool naquela época. Esse bobear não era nem o segundo melhor. mundo e pararem de falar besteira. Acontece que poucos dias depois, a Croácia não foi páreo pra França na final e tomou simplesmente 4 buchas. Aí tu pode argumentar corretamente que um zagueiro não defende sozinho, né? É óbvio. E olhando aqui os 4 gols, eu não acho que nenhum tenha sido falha ou culpa do Lovren. Mas não deixa de ser meio kármico o cara meter uma dessa antes da final e ver a Na defesa moral. ser vazada 4 vezes. Na moral, pô, eu sou o melhor zagueiro do mundo. Tomei 4 gols no final. É foda, né? Tipo assim, igual ele falou, não é uma questão de, tipo, o zagueiro não joga sozinho, mas fica meio... Uma coisa não bate com a outra, né? Em 90 minutos. Fica meio desconexo. E no final das Tá contas, ligado? também sejamos sinceros, o Lovren tava certo, ele era sim um dos melhores zagueiros do mundo, um dos 100 melhores, sem dúvida nenhuma. Diria até mais, o Lovren naquele momento era sem dúvidas um dos zagueiros do mundo. E falando na França, a gente pula diretamente pra Eurocopa de Mbappé! De novo Mbappé! 2024, quando os franceses enfrentavam a Espanha na semifinal. Aí o nosso querido Rabiot, que nem gosta de uma polêmica, né, imagina, foi perguntado sobre a sensação Lamine Yamal, que naquela época ele... Aí, pô... Mas também, os caras te perguntam de um moleque de 16 anos, é lógico que você vai tirar o moleque pra merda, né, mano? É óbvio, óbvio. Mas o Rabiot. Tá, pô, mas... Com todo respeito, alguém imaginava que o Yamal ia fazer o que ele fez? Eu não imaginava. cometeu o erro de responder da seguinte maneira: a gente não vai deixar ele se sentir confortável e vai mostrar que pra chegar numa final de Euro, ele precisa mostrar muito mais do que ele já mostrou. Bom, eu não preciso nem dizer pra vocês que o Rabiot provocou o cara errado, né? Porque a Espanha virou o jogo contra a França justamente com o Yamal marcando um golaço absurdo Em cima do Rabiot, se eu não estiver enganado. e de fato mostrando mais do que ele já tinha mostrado na Eurocopa, chegando na final. Não é o O Rabiot jogo, ali? eu não preciso nem dizer pra vocês que o Rabiot provocou o cara errado, né? Porque a Espanha virou o jogo contra a França justamente com o É o Rabiot marcando ele lá, o Rabiot. Marca o cara aí, o moleque aí, Yamal ó. marcando um golaço absurdo e de fato mostrando Pra quem não ia deixar ele à vontade, né? mais do que ele já tinha mostrado Deixou. na Eurocopa, chegando na final e depois ainda levando a taça pra casa. Com o detalhe de que se tu repetir o gol lentamente, tu percebe que o Yamal dá uma sambada. Ele tira o marcador ali, o cara vai seco, abrindo espaço pro chute. E o marcador quem era? Era o próprio Rabiot, cara. Se eu fosse escrever um roteiro de sacanagem, não teria sido tão perfeito quanto esse. Mas fica melhor, porque depois do jogo, o Yamal ainda postou uma mensagem enigmática nas redes sociais. Move in silence, only speak when it's time to say checkmate. Dizendo o seguinte: mova-se em silêncio e só fale quando for pra dizer checkmate. Basicamente Gostei dessa frase aí, mano. Curti muito. dizendo pro Rabiot assim, né? Abriu a boca fora da área, se ferrou, meu amigo. E é curioso, o Rabiot ainda tem a moral de querer meter uma declaração dessas, né? Ainda mais porque justamente ele ficou fora de uma Copa do Mundo por conta de algo que ele falou. Isso aí a gente já contou. Esse vídeo a gente já viu já, e se quiser ver o react tem aqui no canal, beleza? E o que eu ia contar pra vocês, rapaziada, é esse aqui, ó, quer ver, ó? Olha aqui. Aqui, ó. Que o Neuer, aqui, ó, o Neuer tinha vencido a Copa de 2014 contra o Messi aqui no Brasil, né, mano? E também a semifinal da Champions 12 e 13. Quando ele levou a melhor sobre o craque argentino. Ele falou o seguinte, ó.
Tenho um grande respeito por Messi, por isso e por tudo que ele alcançou. Ele é muito humilde, mas é crucial mostrar autoridade quando nos encontramos em campo. Mostrar quem é que manda. Eu fiz o mesmo na final da Copa do Mundo e isso funcionou bem. Ressaltou aqui o goleiro, né? Aí ele falou que nós dominamos o Barcelona, que não sei o que, tipo assim, falastrão pra caramba, antes do jogo. Só que era aquele antes do jogo, mano, contra o trio MSN. E aí foi o jogo que o Messi fez 2 gols, um deles de fora da área, um chutaço no canto do Neuer, que o Neuer não conseguiu pegar, e o outro gol, aquele fatídico e famoso gol contra o Boateng, que ele desloca o Boateng e ninguém fala o tanto que o Messi humilha o Neuer nesse gol. Porque ele dá uma cavadinha de direita e o Neuer não pega. Então, tipo assim, né? Sou muito fã do Neuer, mas nessa aqui, com certeza foi uma declaração que saiu pela culatra. Sem dúvida nenhuma.